Fala galera, essa aula vai ser para você entender um pouquinho melhor sobre a sintaxe do Java. Vou pegar o código que nós vimos na aula passada e vou mostrar para você alguns pontos importantes e não se preocupe ainda que não é toda a sintaxe do Java ali, é apenas alguns pontos principais que você viu na aula passada e eu vou explicar um pouco com mais detalhes alguns deles nessa aula e em outras aulas também, tá bom? Então, vamos ver um pouco de código. Bom, aqui a gente tem duas classes que eu criei na aula passada, que é a classe conta bancária e a classe pessoa, tá? Ah, nós temos os atributos aqui, mas a primeira coisa que a gente tem que pegar é que a gente tem uma sintaxe do Java chamada class. A maioria das linguagens, quando você quer escrever uma classe, você coloca essa palavra reservada class. E no Java, quando você utiliza public class, significa que essa é uma classe pública. Eu ainda vou ter uma aula específica com vocês de modificadores ali de acesso. Então, não se preocupe em entender o que é público, privado por agora, tá? Eu vou ter uma aula específica para te explicar basicamente tudo isso, o que é público e o que é privado no Java, tá bom? Então aqui a gente tem o nome da classe. Uma coisa importante para você entender é que o nome da classe sempre começa com letra maiúscula e o restante minúscula. E se a gente tiver algum caso de duas palavras, por exemplo, a gente faz igual fizemos aqui na conta bancária, que eu uso a primeira maiúscula e qualquer outra palavra a gente separa com a primeira maiúscula e o restante minúsculo, tá? Conta bancária a gente se escreve desse jeito. As regras são as mesmas para você escrever ali praticamente uma variável. Você não pode começar uma classe, por exemplo, escrevendo um número aqui, a um conta bancária. Você teria que colocar com um caractere mesmo e de preferência a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, beleza? Então, essa é a sintaxe aqui de escrita de uma classe no Java. E os atributos, o que são os atributos? São as características que tem nessa classe específica. Se a gente for olhar aqui para a classe pessoa, uma classe pessoa tem atributos, por exemplo, de nome e idade. Poderíamos ter outros atributos aqui, por exemplo, como private, string, Instagram, por exemplo. Pode ser um atributo. Essa pessoa ela pode ter um Instagram. Isso pode ser um atributo atrelado a essa pessoa, beleza? Então eu tenho aqui um Instagram que pode ser um atributo atrelado a essa pessoa. O que são esses métodos aqui? Get e set. Entenda bem que normalmente em Java existem esses métodos get e setters e em outras linguagens também, que são métodos padrões de acesso a uma variável específica. Eu posso popular essa variável, esse atributo da minha classe. Repare que aqui está getNome, ou seja, eu estou mostrando o nome, eu vou obter o nome. Ele está retornando aqui o que tiver dentro do atributo da classe pessoa, chamado nome. E o set significa que eu vou atribuir algum valor. Imagina que eu estou fazendo aquela atribuição de uma variável. Eu estou colocando que o nome aqui recebe o valor que vier como parâmetro, tá? Então, são métodos de acesso que eu vou explicar com mais detalhes também quando você aprender sobre Public, Private, Protected, que são alguns outros métodos de acesso ali do Java, tá bom? E aqui eu tenho um método que é imprimir dados, que está dentro da classe pessoa, mas é um método simples aqui que só dá um system.out.println, que é exatamente para que você consiga imprimir alguma coisa no Java. Se você escrever aqui system.out.println e escrever qualquer string aqui, você vai imprimir esse nome aqui no Java também, tá? Então, se eu rodar aqui o código de novo, você vai ver que ele vai imprimir esse carinha aqui e a conta bancária, como a gente está imprimindo a conta bancária, deixa eu colocar esse system.out na classe de conta bancária. Se a gente rodar aqui, ó, ele vai imprimir esse texto aqui duas vezes, porque a gente está colocando esse texto aqui, tá bom?
Então, é um método simples da classe pessoa. E lá no main, lá na nossa classe main, que é a classe principal do Java, sempre a gente executa. Se a gente quiser executar algumas outras classes do Java, a gente chama essas classes aqui, que vai executar a partir do método main do Java. E aí aqui a gente executa as outras classes que a gente quer chamar no nosso sistema, beleza? Outra coisa importante que é bom você entender é esse carinha, que essa palavra reservada é chamada new. New significa que eu estou criando um objeto, que eu estou instanciando um objeto. É uma nova instância da conta bancária aqui. Se eu fosse criar uma instância aqui, por exemplo, da classe pessoa, eu teria que colocar aqui pessoa, recebe, new, pessoa. Então, eu estou dizendo aqui que esse objeto pessoa pode imprimir dados também aqui, ó. E a gente pode ver que ele está imprimindo aqui nome e idade. Mas eu posso setar inclusive o nome aqui, ó. Pessoa.set nome, vou colocar aqui Nathaniel. E ele vai imprimir o nome Nathaniel. Idade, eu posso colocar aqui pessoa.set idade. Vou colocar aqui 32. É inteiro, eu não preciso colocar o D, porque esse tem um outro tipo. O tipo dele é int, ó. Se eu for olhar aqui, o tipo dele é int. No conta bancária, por que que a gente colocou o D? Porque ele é um tipo double. Eu vou explicar mais detalhado alguns tipos em Java também, tá? Então você não precisa se preocupar muito com todos esses tipos. Como você viu em lógica de programação, uma linguagem ela pode ter vários tipos, mas eu vou explicar mais detalhado em algumas outras aulas os tipos que você pode utilizar em Java, os tipos primitivos que a gente pode utilizar em Java, tá bom? Então eu tenho aqui um objeto pessoa, Nathaniel, e eu posso ter uma outra pessoa aqui também. Posso ter fulano, que recebe new pessoa, que é uma outra instância, ou seja, um outro objeto. E eu posso colocar aqui fulano, ponto, imprimir dados. E a gente vai ver que ele vai imprimir aqui tudo vazio de novo. Vai imprimir aqui os dados de fulano vazio. E a gente pode colocar fulano, ponto, set nome, fulano. E aí ele vai imprimir o nome de fulano aqui também, tá vendo? Ah, mas e por que que não aparece, por exemplo, fulano.set Instagram? Porque eu não criei o método set Instagram. Se eu criar um método aqui, ó, public void set Instagram e passar aqui string Instagram e aqui eu vou colocar aqui o Instagram recebe o que vem de parâmetro aqui do Instagram, beleza? Então, venho aqui, Instagram. E agora eu tenho um método de set desse cara. E posso imprimir ele também aqui, ó. Posso vir aqui e concatenar. Concatenar é juntar uma string com a outra. Eu posso juntar aqui Instagram. E aqui eu colocar this.instagram. Ele vai imprimir o que tiver dentro dessa variável. Vou tirar esse carinha aqui, para ele não ficar sujando com esse nome. E agora a gente pode imprimir o Instagram também. Set Instagram, arroba Daniel Tech. E aí a gente consegue ver que ele vai imprimir aqui o Instagram também. A gente pode até colocar um espacinho aqui para ficar mais legível. A gente deixa um espacinho aqui. E aí ele vai imprimir aqui o Instagram também, a idade do fulano e o Instagram também. Aqui está Instagram nulo porque eu não setei o Instagram para o objeto pessoa, só para o objeto fulano, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Não se preocupe que você vai entender melhor a sintaxe do Java, você vai ficar com mais afinidade no decorrer do curso. Vou mostrar algumas atividades para você fazer também.
mas ainda temos algumas aulas até que você possa fazer alguma atividade, beleza? Então, eu te espero na minha próxima aula de orientação a objetos.